Você está explorando todo o potencial do supply chain ou apenas enxergando custos e operações? Descubra como o supply chain pode gerar valor estratégico e vantagem competitiva para a sua empresa aqui na Prosa Convertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa Convertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que estamos trazendo hoje aqui para a Prosa Convertalha, Supply Chain como fonte de criação de valor. Supply Chain deixou de ser apenas operacional, hoje é peça-chave na geração de valor e vantagem competitiva. Nesta edição da Prosa Convertalha, vamos explorar como cadeias de suprimentos eficientes, sustentáveis e inovadoras podem transformar resultados e impulsionar o crescimento das organizações. Entender o supply chain como fonte de valor é abrir espaço para decisões mais estratégicas, alinhadas ao cliente e à sustentabilidade. Prepare-se para uma conversa que conecta negócios, pessoas, tecnologia e impacto real. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa Convertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa Convertalha o meu amigo Alexandre Éboli, ele que é vice-presidente executivo e Chief Supply Chain Officer na Conagra Brands, com mais de 25 anos de experiência global. Atuou na Unilever em diversas posições estratégicas de supply chain na América Latina, América do Norte e Europa. Especialista em planejamento logística, inovação e otimização operacional. Possui MBA pela University of Michigan. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para a nossa Prosa Convertalha o Alexandre Éboli. Meu caro, seja muito bem-vindo à Prosa Convertalha. Muito obrigado, é um grande prazer aqui me juntar e poder conversar com você. Bacana demais. Você que está falando de onde mesmo, Ale? Eu estou em Chicago. Aqui o headquarters da Conagra é aqui em Chicago. Tá um frio danado aqui. É maravilha, gratidão enorme pela sua predisposição em participar. E vamos aí, o Ale, já lembrar o pessoal que assiste aqui a Prosa Convertalha para se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação e dar uma curtida aí pro Ale que veio aqui trazer a sua contribuição, sua experiência e seu conhecimento. Ale, por que que nós estamos trazendo esse tema? Um tema fantástico, né? Olha, eu acho que o supply chain como fonte de geração de valor para os negócios sempre foi importante. Durante a pandemia ficou evidente e agora no pós-pandemia eu acredito que está cada vez mais relevante para as empresas que estão criando valor das diferentes maneiras, a relevância que o supply chain tem dentro desse papel. Então falar sobre isso é bacana. Bom demais, bom demais. Eu sou um apaixonado pelo supply chain, viu, Ale? Com certeza você também é. E, meu amigo, o que que significa na prática gerar valor por meio do supply chain? Olha, a forma de avaliar valor tem que ser, na minha opinião, olhando para statements, pelos statements financeiros da empresa. Se você for linha por linha desses statements, você vai identificar como se cria valor. Começa pelo número de vendas, suas total vendas. O papel de supply chain ter o item na gôndola quando o consumidor chega lá e quer comprar é o primeiro passo. Então, o nível de serviço para gerar crescimento de vendas é o primeiro deles que você pode gerar valor. Você vai um nível para baixo, para a linha de custos e gross profit, lucro líquido, lucro bruto, perdão, a mesma coisa. A gestão de custos que a gente tem, desde a aquisição de materiais até a entrega, determina a lucratividade do negócio. Depois você vai uma linha mais para baixo e pensa nos investimentos de marketing e de mídia que são feitos. Todos eles são feitos com a hipótese de que o supply chain vai ser capaz de atender a demanda adicional que foi gerada para se gerar o retorno naqueles investimentos de mídias que são feitos. Aí você chega no seu lucro líquido. Aí quando vai para a linha de cash flow, a geração de o fluxo de caixa, a gestão do estoque de investimento de capital e tudo mais também determina, é um papel determinante que o supply chain tem. Então eu gosto de pensar sempre
partindo do que o mundo externo enxerga de valor no negócio e como que a gente impacta em cada uma dessas linhas, né? Claro que, além disso, tem outras formas de gerar valor, o impacto que a gente cria nas comunidades onde se operam as fábricas e os centros de distribuição, o desenvolvimento da quantidade grande de pessoas que são envolvidas dentro do supply chain e o crescimento que elas geram. Enfim, tem uma quantidade grande de outras coisas que também geram, mas eu partiria sempre do princípio de como se está gerando a sustentabilidade financeira do negócio. Legal esse ponto que você trouxe, principalmente quando você falou do statement, né? Olhar todas as camadinhas ali né, financeiras. E isso é uma quebra de paradigma, né, o Ale? Porque por muito tempo o supply chain era, ou o responsável supply chain era muito mais preocupado com a parte operacional de fazer o produto chegar e produzir o produto, fazer chegar no consumidor. Estou equivocado nessa minha leitura ou não? Eu acho que ao longo do tempo se foi criando o conceito que o supply chain vai além das quatro paredes da indústria e expande. Eu gosto de pensar que um supply chain excelente ele tem cinco fundamentos que eu tento aplicar aqui. O primeiro deles é que você tem que estar completamente integrado com o negócio. O que eu quero dizer com isso? O profissional de supply chain precisa entender quais são as prioridades das marcas, o que ela está entregando aos consumidores, quais são as variáveis importantes para tomar as decisões de investimento no produto associados a isso. Precisa entender os nossos clientes, a gente que opera no mundo de consumo, os varejistas com quem a gente interage, quanto eles são relevantes, cada um tem a sua estratégia diferente, portanto, a gente tem que modular o nosso serviço de acordo à prioridade. Então, meu primeiro ponto desses cinco é sempre ser integralmente conectado com os fundamentos do negócio. O segundo é pensar o supply chain não mais como um monte de caixinha isolada, o cara que compra, o cara que planeja, o cara que entrega, mas o end-to-end totalmente integrado, rompendo as barreiras dos silos de antigamente, imaginando que você pode até não estar operando no ótimo em cada um desses lugares, mas o mais importante é a integração que maximize valor. A terceira aí, Bertalha, eu acho que não é que ficou no passado, era no passado e continua sendo hoje. Se você opera em supply chain, é um mundo de operação, de excelência. Acho que todo mundo que opera tem os seus reportes. Aqui no meu caso, às 5 da manhã chega o reporte de vendas do dia anterior, às 5:30 chega o case fill, às 6 da manhã chegam os cortes. Quando chega no escritório às 7, todo mundo já viu, a gente se conecta e discute o que aconteceu ontem, planeja, enfim, excelência operacional 24 por 7, está conectado na operação do começo ao fim, é o terceiro, eu chamo de o terceiro princípio, que é a tecnologia, inclusive, nos permitiu ser ainda mais efetivos na monitoração dessa operação end-to-end, porque a quantidade de dados hoje é infinitamente maior e nos permite operar. O quarto princípio que eu sempre digo é que o supply chain ele não está isolado das pessoas que usam o mesmo crachá que você. Seus fornecedores, seus clientes, provedores de tecnologia, todos eles têm um nível de expertise tão grande no que eles fazem que seria uma tolice imensa ignorar esse conhecimento. Então, o nosso poder em supply chain de integrar toda essa expertise e orquestrar esse conhecimento disperso e conectar no seu produto e na sua operação gera um valor incrível. E por último, o meu quinto ponto é desenvolvimento de pessoas. Independente do tamanho da empresa, quando você opera com as fábricas, centros de distribuição, o pessoal do corporativo, a quantidade de pessoas com que a gente toca, a vida dessas pessoas, as famílias delas, as comunidades com que a gente opera, os investimentos que são feitos através do supply chain geram valor coletivo. Então, esses cinco princípios eu acho que são os grandes, a grande evolução que aconteceu ao longo da última década, 2 décadas, que foi sair de olhar isoladamente as caixinhas e conectar com o negócio, pensar integralmente, alavancar tecnologia para ser mais próximo da operação, integrar o conhecimento da sua network, investir em pessoas. Esses cinco princípios acho que evoluíram a função de supply chain de maneira substantiva nos últimos anos.
Fantástico, olha, e olha, esses 5 princípios que você colocou aí dá um artigo, viu? Você sabe que eu gero artigos a partir das prosas que eu faço. Pode ter certeza que vou pensar seriamente nesse daí. O Ali, como que a gestão estratégica do supply chain impacta os resultados financeiros da empresa? Olha, eu imagino que cada business tenha uma realidade completamente diferente do ponto de vista de expectativa de crescimento, expectativa de lucratividade, expectativa de serviço, flexibilidade que é necessária, a exposição geográfica. São diversas condições que diferenciam os diferentes negócios. As decisões são tomadas do ponto de vista de infraestrutura, que se determina a quantidade de tecnologia que se aplica. Tudo isso determina fundamentalmente como o negócio aparece para o mercado, né? Então, estrategicamente, os investimentos de longo prazo que são feitos, estando alinhados com o negócio, eles vão estar sempre suportando as prioridades estratégicas que o negócio tem. Então, não adianta nada você ter um supply chain super focado em manter custo super apertado quando a expectativa de crescimento e margem é muito alta e você começa a limitar o potencial de crescimento. De outro lado, se não existe crescimento e você começa a investir excessivamente em tecnologia, começa a impactar a tua depreciação, falta o dinheiro para reinvestir na marca. Então, quando eu digo essa conexão com o negócio, para mim, sempre inicia com a visão estratégica de cada uma das marcas, de cada uma das unidades, e se desenha o supply chain de acordo com as expectativas dessa unidade, né? Fantástico, muito legal, realmente. E aí, Ale, uma das coisas que eu acredito seja realmente interessante nesse processo todo é medir, né? Nós precisamos medir tudo isso. Quais os indicadores, na sua visão, que melhor refletem a criação de valor em supply chain, ô Ale? É, sabe, Bertalha, toda apresentação que eu faço aqui com o meu time, eu tenho um slide que já está conhecido, que tem de um lado aqueles 5 princípios que eu te falei e do outro 5 KPIs. Porque em supply chain a gente tem milhares de medidas, milhares. E se você trabalha em qualquer uma das áreas, cada um de nós vai ter um scorecard cheio de número e tudo mais. Mas no final das contas, o que importa para mim são 5 métricas numa ordem específica. A primeira delas é a segurança das nossas pessoas, né? Você quer que todo mundo volte para casa tão são quanto saiu pela manhã, para a família, para as pessoas que elas amam, enfim, para a vida delas. Você não quer que ninguém se machuque no caminho ou no retorno ou dentro das operações. A primeira delas é segurança. A segunda é qualidade. Cada vez que um consumidor compra um produto nosso, ele está confiando que todo o nosso trabalho, no mundo de foods, as pessoas vão ingerir isso, dar isso para suas famílias, eles confiam com que a gente tenha processos que garantam a qualidade. Então, alguma medida de qualidade, cada empresa vai ter a sua diferente. A terceira é serviço. Você não adianta nada fazer tudo que a gente faz se no final das contas, e serviço não é serviço on time, é isso, aquilo, shelf availability. O percentual de vezes que as pessoas chegam lá e encontram o seu produto e podem comprá-lo. E eu chamo desses seus 3 fundamentos, segurança, qualidade e serviço. E depois tem as 2 métricas financeiras, custo e gestão de working capital. Então, eu acho que a gente tenta, aquelas milhares de KPIs que a gente tem, cada uma das pessoas que operam a supply chain, super disperso, diversos locais, tudo deve se conectar de alguma maneira, impactando essas 5 variáveis, nessa ordem: segurança, qualidade, serviço, custo e cash. Que legal, que bacana. E aí um outro ponto que eu gostaria de trazer, até porque você já falou um pouco sobre eficiência operacional, né, Ale? De que forma o supply chain pode melhorar a experiência do cliente? Olha, a tecnologia hoje que a gente tem permite com que você tenha praticamente real-time information de qualquer coisa, desde do frete do seu fornecedor para sua planta até o desembarque da sua carga na doca de um cliente. Então, a visibilidade
Porque, honestamente falando, mesmo os melhores supply chains do mundo, na minha opinião, sempre vão ter problemas. Como você dá visibilidade a esse problema, a antecipação que você tem de alguma disruptura, a maneira, a transparência de dados que são que é fornecida tanto no inbound dos nossos fornecedores, quanto na gestão interna das nossas operações, quanto na conexão com os clientes, a informação está disponível. Agora, por outro lado, os dados são infinitos. Então, a capacidade de você transformar dados em insights, e insights em ações que são compartilhadas com os seus parceiros ao longo da cadeia, eu acho que a melhor forma que nós temos de fazer com que a experiência dos nossos clientes ao interagir com nossas operações seja o mais eficiente possível. Bacana, legal demais. E o outro ponto que eu queria trazer, porque nós falamos muito e você comentou aí sobre o end-to-end, né? Qual o papel da colaboração com fornecedores na geração desse valor, o Ale? É o que eu te falei, naqueles meus 5 princípios, o quarto é a orquestração de expertise. Então, seja o fornecedor de equipamento para a planta, seja o fornecedor de embalagem, fornecedor de ingrediente, ou mesmo o cara que tipo, dá o seu sistema para operar transportes, não importa. Cada um deles tem um nível de expertise tão profundo no que eles fazem que a pior coisa que você pode fazer, na minha opinião, é dizer para eles o que fazer. Uhum. Eu acho que a melhor maneira de gerar valor nesse caso é você a- permitir com que eles entendam o seu problema e usem a expertise deles para integrar aquele conhecimento na sua operação. Obviamente, a quantidade de fornecedores que qualquer uma empresa tem é enorme e, portanto, ter algum nível de segmentação de acordo com a relevância para cada uma das operações também é importante para que você foque os recursos. Mas, na minha opinião, o grande tema não está na tecnologia, o grande tema não está no scorecard, o maior tema está no espírito aberto para convidar a crítica, convidar o input, trazer a expertise e co-desenhar soluções para qualquer tipo de assunto. Pode ser desde a inovação em um novo produto até a operação para otimização de custos. Fantástico, meu amigo. Ale, nós estamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo aqui da nossa prosa. Eu queria chamar aqui a Dona Corujinha, que vem cantarolar para a gente, né? E nós voltamos em seguida, pode ser? Fechado, combinado. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, conversando sobre supply chain, nossa área de paixão, como o supply chain agrega valor às organizações, e o Ale trouxe muito bem aí. Ou seja, nós temos que valorizar os elos da cadeia, principalmente fornecedores, clientes. E aí, um ponto, você falou um pouco de tecnologia ali no início da nossa prosa, o Ale. Como, na sua visão, a digitalização e os dados aumentam o potencial estratégico do supply chain? Olha, eu acho que na verdade tem dois lados para a tecnologia. O primeiro é que, sem dúvida nenhuma, desde a automação dos equipamentos até a digitização das operações, sem dúvida nenhuma, traz uma quantidade de dados que torna o potencial de gerar ideias e tomar ações muito maior do que a gente tinha muitos anos atrás. A segunda coisa, por outro lado, é que esses dados, por si, não são capazes de fato gerar valor. O que gera valor é tornar os dados gerarem insights e os insights gerarem ações. Então, estar preparado para lidar com essa quantidade de dados adicionais até o ponto dele alguém tomar uma decisão diferente do que ela tomaria caso não tivesse os dados, necessita uma estruturação processual, formação de gente para que isso gere valor bastante. De outro lado, eu acho que também vejo um risco, porque eu acho que não é uma coisa sem riscos. O que eu notei ao longo dos anos também é que existe tanta tecnologia, e elas são tão boas, quase todas elas, que existe um risco de passar do ponto.
dar aquela exagerada, que você começa a ter assim, pô, um cara aqui faz um piloto desse sistema e aí ele começa a fazer aquelas puta apresentação bacana, aqueles charts lindos, todo mundo se empolga com o piloto. Aí vai outro, faz outro piloto, aí faz outro. No final das contas, eu vi um termo que eu adorei, que assim, você vira num purgatório de pilotos. Tem tanto piloto para todo lado, e se todos eles derem certo, ninguém sabe o que fazer com nenhum deles. Porque eles estão todos desconectados, não tem plano de rollout, todos, e o pior, assim, você pilotou a tecnologia, de fato, a tecnologia é super boa, e daí? Né? Então, eu acho que é importante, quando alguém embarca nesses processos, no processo de investimento em tecnologia, ter muito claro qual o seu roadmap, quais são as prioridades que são importantes, qual o problema que você está tentando endereçar, como, ao ter sucesso numa certa tecnologia, como se expande, como que faz crescer e como que torna os processos diferentes com base nessa tecnologia, porque senão você fica perdido com esse monte de coisa. Muitas vezes o pessoal vai falar, olha, eu vi isso, eu queria testar a tecnologia. Eu falei, olha, se você vai testar a tecnologia, não testa, porque a chance dela ser excelente é 99%. Senão ninguém estava te vendendo. Agora, se você tem um problema que é grande, que a gente concordou que é uma das prioridades que nós queremos resolver, e essa tecnologia vai te ajudar a fazer isso, e você quer testar a aplicação da tecnologia nesse problema, conta com o meu suporte. Legal, muito legal. Aliás, eu gosto muito dessa expressão que você usou aí, purgatório, dos testes do piloto, né? Eu uso muito isso para conversar e fazer mentoria com o pessoal de startup, né? Cuidado, né, com o excesso, né? E muitas vezes o pessoal acaba entendendo que as oportunidades acabam aparecendo e muitas vezes entra no cliente, faz piloto em outro e tal, e no final das contas acontece isso que você está mencionando aí. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, já que é um tema, tudo bem que ele é extremamente batido, é a bola da vez, temos uma necessidade. Eu queria trazer a sua visão sobre a sua sustentabilidade ou a sustentabilidade e como ela pode, o Alê, ser aí um diferencial competitivo dentro do supply chain. Olha, eu acho que cada negócio impacta o meio ambiente de maneira diferente. Tem alguns que têm a exposição a consumo de água, outros geração de CO2, outros, enfim. A primeira coisa é, eu acho que o termo sustentabilidade ele é muito amplo Uhum. e o que a gente tenta fazer por aqui é ser bastante objetivo nas coisas que a gente acredita que, ao fazer o que é certo para o ambiente, também faz certo para o negócio. Porque qualquer coisa que a gente faça em que, do ponto de vista de sustentabilidade, seja bacana, mas não seja sustentável do ponto de vista de negócios, ele não vai perdurar. Então, o que a gente tenta fazer é quando, olha, de fato eu tenho uma ideia, mas ela não está gerando o que a gente esperava, a gente não desiste da ideia, a gente pede para que eles refinem, encontrem uma que gere bom para o negócio e bom para o planeta ao mesmo tempo. Do nosso lado aqui, nós temos áreas de foco em geração de CO2, como a maior parte das empresas, em termos de eficiência das operações, desde das nossas plantas, o transporte. Depois nós temos um compromisso de chegar a quase a 100% das nossas embalagens ou recicláveis ou compostáveis. Nós já estamos em 90, mais de 90%. A segunda é a agricultura sustentável, que inclui a animal welfare, depois a redução de água e, por fim, geração de waste, de perdas. Ah, e todas elas, na minha opinião, ah, o, nó- o mundo inteiro de operações, em geral, pelo que eu vejo, ainda não chegou naquela fronteira em que você diz, olha, para fazer bem para essas variáveis, eu tenho que fazer a um custo maior. Eu acho que ao continuar fazendo os investimentos que são feitos, ainda a gente consegue gerar o que é bom para o ambiente, assim como
é bom para os negócios. E os consumidores cada vez mais continuam votando com a carteira deles por negócios que continuem sendo sustentáveis no longo prazo. Então, eu acredito que funciona para todos. Os consumidores, de um lado, continuam elegendo produtos sustentáveis, nós continuamos fazendo a nossa parte de tornar o ambiente, as nossas operações mais sustentáveis e, por fim, ao fazer tudo isso, os negócios se beneficiam tanto crescendo mais quanto operando de maneira mais eficiente. Fantástico, Ale, fantástico. Legal demais esse ponto que você trouxe sobre sustentabilidade. Eu acho extremamente importante aí. E como transformar operações logísticas em alavancas de inovação? Olha, vamos definir logística. Eu gosto de pensar no supply chain. Logística, eu vou pensar de supply chain de maneira mais holística. No mundo de alimentos em que que eu opero aqui, a forma como a gente identifica, junto com as equipes de marketing e de R&D, quais são as tendências que os consumidores estão buscando em termos da formulação, o conteúdo dos ingredientes que estão ali, a saudabilidade, enfim, os diferentes aspectos de uma refeição, as nossas operações têm que transformar esses ingredientes, esses atributos que os consumidores valorizam, numa receita que a gente consiga colocar num prato. E isso é o que a gente faz por aqui. Então, ao ser capaz de transformar isso em uma receita gostosa, nutritiva, sem dúvida nenhuma, faz com que o nosso portfólio vá inovando ao longo do tempo de acordo com as preferências do consumidor. E, na verdade, um grande negócio da Conagra aqui é o negócio de alimentos congelados, né? E, e, e é interessante, porque a gente não inventou o alimento congelado, evidentemente. Quem inventou foi o senhor quase um século atrás. Ele criou a tecnologia do que a gente chama do flash freeze, que basicamente você congela o alimento. Principalmente, ele começou com vegetais, a gente faz para alimentos, mas a gente tem uma operação de vegetais. E o vegetal congelado que você compra hoje, a quantidade de benefício que ele traz para o consumidor no longo prazo é incrível, né? Só para dar um exemplo, a ervilha, quando ela é congelada 5 horas depois que ela foi colhida. E a fábrica é posicionada num lugar específico para poder ser isso possível, mas basicamente ao congelar, você está mantendo o que a natureza está te dando constante até chegar na tua casa. Você fala, não, mas eu prefiro comer alimento fresco. É verdade. Se você plantar no quintal da sua casa, vai ser mais fresco do que o meu congelado aqui. Agora, se você for comprar no supermercado, ele já subiu o céu da fazenda, foi para um armazém, do armazém foi para o cliente, do cliente foi para a loja, ficou lá na loja exposto, aí você foi comprar. O congelado, e mais do que isso, se você comprar um maço de brócolis ou de couve-flor, 90% das pessoas não vai comer aquilo tudo num dia. Metade vai estragar e vai pro lixo. Enquanto se você comprar uma sacolinha congelada, você vai lá pegar o que você quer pro dia, bota no teu micro-ondas, prepara e come. Tudo isso para dizer que, no final das contas, toda essa tecnologia que é desenvolvida hoje para alimentos congelados, eu estou usando isso como um exemplo, ele gera uma transformação que provém conveniência para os consumidores, para consumir só o que eles querem, na hora que eles querem, sem precisar ter que cozinhar. Ele gera uma economia financeira, até do ponto de vista de sustentabilidade, de desperdício de alimentos, que é um dos grandes problemas do mundo hoje, é o alimento que é perdido pelo transporte, e gera uma quantidade nutricional muito próxima ao que você teria colhendo na fazenda. Então, tudo isso para pensar, se você pensar da fazenda até o teu freezer, toda a operação de supply chain, de logística, ela está sem dúvida fazendo com que um mercado que cada vez mais as famílias tenham consumidores que trabalham, a família toda trabalha e não tem tempo para passar a manhã cozinhando, fazendo almoço, permite a expansão de negócio, a penetração desse tipo de produto que não é processado, é um produto natural,
saudável e super conveniente e econômico, porque tem menos desperdício. Fantástico, muito legal. E eu vejo que você é uma pessoa muito preocupada, com pessoas, né? Então eu queria fazer uma pergunta para você pela perspectiva de agregar valor ao supply chain, mas quais são as competências que os líderes precisam ter, na sua visão, o Ale, para atuar como agentes de valor em supply chain? Tá, Bertalha, você já notou que eu gosto de 5 coisas para tudo, né? Então eu tenho as minhas 5 coisas para isso também. Eu acho que todo profissional, e quando me perguntam como formar pessoas e como desenvolver talento, a gente tem um papel importante na vida das pessoas, porque elas muitas vezes não, todas elas que vêm trabalhar com a gente estão dedicando o tempo delas, a parte da vida delas, e escolhendo trabalhar com a gente. Então é uma responsabilidade grande em ajudá-las a terem sucesso. E os 5 critérios que eu acredito que as pessoas têm que ter, e é o que a gente tenta fazer aqui, primeiro, tem 3 coisas que são muito básicas, que é trabalhar duro. É muito mais fácil as pessoas notarem o seu esforço do que o seu talento. Então, cara, trabalha duro, bota energia, com paixão no que você faz. A segunda seja um team player. Em supply chain especificamente, isso aqui não é esporte de estrelas. Isso aqui não é um esporte individual de gente que ganha, usa em bolts, que corre sozinho e tudo mais. Isso aqui é um esporte coletivo. Não tem como ganhar se o time não ganha. Então, seja um team player, tenha um coração grande, escute as pessoas, ajude as pessoas. E o terceiro, use o seu intelecto, tudo que você tem de conhecimento, toda a sua sharpness da sua cabeça, para construir e não para destruir. Quem veio antes de você fez o melhor que eles podiam e deixaram para você um legado. Pega esse legado, use o seu intelecto para fazer as coisas melhores, para construir no conhecimento dos outros. Então, essas 3 coisas são o super básico. E as outras duas, a primeira delas é se comunicar de maneira efetiva. A gente que trabalha em supply chain, tem horas que você está falando com o CEO, com o presidente, com o diretor, com o board de diretores, e tem hora que você está na planta conversando com a operação. A sua mensagem tem que ser a mesma. Você tem que manter consistência no que você diz o tempo todo, mas você tem que adaptar a sua linguagem para que as pessoas te compreendam. Comunicação tem a ver com o que entendem e não com o que você fala. Então, para mim, ser efetivo na forma de se comunicar, transparente e honesto, é fundamental. E, por fim, a partir do momento que você é capaz de criar equipes, contrata só gente melhor que você. Você acha o cara que é bom mesmo, nunca se sinta ameaçado por ter gente boa. Gente boa é sempre bom ter por perto e contrata só fera. E aí, como é um esporte coletivo, todo mundo voa. Então, eu gosto desses 5 princípios: trabalhe duro, team player, use o intelecto para construir, se comunique efetivamente e, por fim, monte grandes equipes. Eu acho que esses 5 princípios fazem, e a gente tenta, através dos nossos investimentos em desenvolvimento de pessoas, em entender onde cada um está na sua jornada, fazer com que esse pacote dessas 5 habilidades ou 5 características ajudem todo mundo a ter sucesso na vida. Que legal, que bacana. Aí, na sua visão, né, você que é um conhecedor de supply chain, né, quais são as empresas que você acredita que utilizam bem o supply chain para atingir a vantagem competitiva, Ale? Bertela, eu não sei se eu tenho uma boa resposta para essa. Sabe por quê? Porque eu até vejo um monte de ranking por aí. A Gartner tem um ranking que mostra um monte de coisas com base num monte de critério. E, na verdade, eu não acredito muito nisso. O que eu acredito é que cada supply chain tem que estar conectado com a realidade da onde está operando, do país que está, do negócio que opera, das pessoas que tem, dos ativos que tem, do momento na história do negócio que tem. Então, para mim, os melhores supply chains que tem são aqueles que fazem o negócio ter sucesso. A maior parte dos que eu vejo não funcionando, e a gente vê por ouvir dizer, por reportes e tudo mais,
são quando você perde o balanço desse network completo. Você começa a focar excessivamente em uma métrica. Não, é um mundo em que, honestamente, não existem shortcuts. Não tem atalho. Não tem como, olha, putz, eu vou fazer essa mandracaria aqui nessa métrica para fechar o ano, que depois Não tem depois eu resolvo. Você fez uma bobagem aqui, vai tomar uma mordida no traseiro lá na frente, certeza. Então, os que eu vejo que se aplicam consistentemente, todo dia, pequenas decisões, todas elas alinhadas com a meta do negócio, são aqueles que têm sucesso e operam bem. Quando aparece gente querendo fazer mágica com número para fechar um reporte, para fechar um número ali, é quando você começa a perder o equilíbrio, você passa a investir menos no que devia, depois vai ter um problema de qualidade lá na frente, você começa a perder engajamento das suas pessoas, você tem um problema lá na frente de expertise. Enfim, eu não tenho uma boa empresa para te dizer, mas eu vejo essas características de consistência, improvement gradual, a melhoria gradual, e clareza de propósito como os principais diferenciais da onde eu vejo que os resultados são positivos. E para mim, uma resposta fantástica. Foi muito legal, realmente, o Ale. Meu amigo, nós estamos chegando ao final da prosa com Betargle aqui. O Ale, gratidão enorme pela sua participação. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Eu tinha visto um monte de amigo meu falando com você. Eu falei, pô, quando ele vai me convidar? Aí, quando veio, um abraço para você e foi um grande prazer. Espero que o pessoal goste da nossa conversa aí. Não, vai gostar sim, com certeza. Baita contribuição ao infinito e além, o Ale. E o que nós fazemos em vida, com certeza, ecoa na eternidade. Um abração, tudo de bom para você. Legal demais essa nossa prosa. Muito obrigado, valeu.